Bom dia, tudo bom? Bom dia, sexta-feira. Oi, Alessandra, tudo bem? Que joia! Ó, último dia da nossa semana, né? Que Deus abençoe grandemente o nosso dia. Oi, Flavinha, tudo bem? A Tassi, sejam bem-vindas. Último dia da nossa semana. Como passou rápido, né? Graças a Deus, essa semana foi uma semana boa, já tô bem melhor e já pude agir um pouco mais essa semana, né? Porque eu tava de molho até a semana passada. E essa semana foi uma semana boa, graças a Deus. E vamos compartilhar da palavra, né? Ver o que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje, através desse trecho tão lindo que a gente está lendo aqui do livro de Isaías. Oi, Ali, tudo bem? Eu vou ler aqui com você. A Tati. Bom dia, Tati. Diz assim, ó, nesse trecho a gente terminou ontem, né, no 20, vamos continuar lendo ali a partir do 21. Deixa eu ver até onde que vai aqui. Ó, já estamos no finalzinho já do capítulo, passou rápido, né? A Alessandra, segundo as previsões, semana que vem será mais fria aqui em Goiás, olha. Nossa, mais fria de anos. A experimentar um pouquinho, né, Ali, do friozinho daqui. Hoje tá um pouco friozinho também. Aqui já começa também esse mês a hora que entrar junho aí é meia no pé, cachecol no pescoço e passei na rua. Que joia. Então, diz assim, a partir do 21, ali onde a gente terminou, começou, até onde a gente foi ontem, né? Esse subtítulo é O Senhor prova a sua grandeza. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram ou fazemos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que vos assombremos e juntemos e juntamente o veremos. Deus está fazendo uma narrativa aqui daquilo que o povo estava falando. E nesse contexto aqui, eles estavam adorando a outros deuses, né? Então, eu vou ler de novo ali, ó. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Aí ele começa a narrar ali o que o povo estava falando, né? Vem e relate para nós as coisas que hão de acontecer, para que a gente e as profecias, né, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram. Eles ainda estavam atribuindo a deuses, a outros deuses, aquilo que o Senhor vinha falando, alertando o povo durante todo aquele tempo. No 24, eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é o que vos escolhe, né? Ele dizendo que aquilo diante de Deus, aquela adoração a outros deuses, eles ficarem perguntando para deuses de madeira, né? Que eles mesmos faziam e achavam que aquilo ali era uma divindade, era abominação diante de Deus. E no 25, do norte suscito a um e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como o oleiro pisa o barro. Ele já está falando aqui do enviado de Deus, né? Que ia quebrar tudo aquilo ali de errado que eles estavam fazendo. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim de que o possamos saber antecipadamente, para que o digamos é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis-los ali, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles, conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição, vento e vácuo, né? O povo
havia se desviado de buscar o Senhor, como Deus tinha ensinado para eles desde da descendência ali, né? Desde o início de Abraão, Deus se manifestando ao povo, falando que ele era o único Deus, né? Através da vida de Moisés, fez aquelas tábuas da lei, onde o primeiro mandamento, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas, não tomai o seu santo nome em vão, não fazer imagens de escultura, né? Guardais os sábados, como Deus tinha ensinado ao povo. Então, os 4 primeiros mandamentos fazia referência à devoção a Deus, e os 6 demais era da ordenança dos homens, né? Um para com os outros, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, Jesus resumiu a lei nesses 2 itens: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, porque os 4 primeiros falam da nossa amor para com Deus, né? E os demais falam do amor para com o próximo: não matarás, não furtarás, não fazer falsa testemunha, né? Não levantar falsa testemunha. E o povo andou um tempo naquela lei, e eles acabavam, por ele estar ali num contexto, né, onde todos as circunvizinhos, ali todas as nações vizinhas a Israel eram nações pagãs. Eles faziam artifícios, né, de madeira, e atribuíam divindades àquilo, né? O próprio Egito, onde eles ficaram por 430 anos, era uma nação idólatra. Eles tinham ali o faraó como uma divindade, né? Então eles foram, ele estava enraizado dentro deles aquela cultura. Mas quando Moisés tirou eles lá de dentro do Egito, foi ensinando a eles todas aquelas pragas que Deus mandou lá para o Egito, né? Fazia alusão a um Deus que eles adoravam lá. Deus mostrando a majestade dele, a grandeza dele para um povo que já estava ali escravizado durante tantos anos e já tinha se esquecido da lei verdadeira de Deus, né? E aí Moisés veio trazendo tudo aquilo de novo, veio ensinando o povo tudo de novo. E o povo ainda assim tinha aquela cabeça dura, né? De não entender tudo aquilo, não querer tudo aquilo que Deus estava mostrando. Deus se manifestou no monte lá. Uma vez eles falaram para Moisés, né? Falaram assim: por que Deus não fala direto com a gente, fica falando só com você, né? E Deus falou assim: peça para que o povo se santifique. E assim ele fez. Durante 3 dias o povo se santificou, né? Com todas as ordenanças que Deus deu lá para eles. E Deus deu instrução para que eles ficassem ali em volta do Monte Horebe, onde tinha a manifestação dele, né? E falou assim: olha, não se aproxime num raio de 1 quilômetro, porque aquele que se aproximar ali vai morrer por conta da glória de Deus que desceu sobre aquele lugar, né? Até os animais, tudo, não era para ninguém se aproximar. E assim foi. E a palavra conta, né? Lá em Êxodo ali, ela fala quando Deus começou a falar com aquela voz de trovão. O povo ficou tão amedrontado que eles começaram a gritar e falar para Moisés: olha, fala para Deus que ele não fale mais conosco, fale só com você, que a gente não quer mais passar por isso, né? Tamanho temor daquela presença de Deus. Então Deus se manifestou para eles ali de várias formas no deserto. Moisés batia na rocha, saía água para alimentar. Imagine 3 milhões de pessoas para alimentar, com o maná caía todos os dias pela manhã, né? E Deus tinha água para aquele povo, né? E a Bíblia conta que durante a noite eles seguia aquela multidão uma coluna de fogo para manter eles aquecidos, e durante o dia tinha uma nuvem sobre eles, né? Para proteger eles do sol, porque o deserto é intenso, tanto o dia com calor quanto a noite com frio, né? Então Deus cuidou deles ali durante todo esse tempo, e ainda assim eles murmuravam, eles reclamavam, coitado de Moisés, né? E até que Deus falou assim: olha, essa geração aí não vai entrar na terra da minha promessa, né? Não vou deixar entrar, porque vocês vão corromper a terra, vocês não vão saber que aquilo ali é bênção na vida de vocês, porque vocês estão acostumados a viver na escravidão. Deus tirou eles de dentro de um lugar onde eles eram escravos, levou e queria levar eles para um lugar de liberdade, mas eles não compreenderam isso. Eles tinham se acostumado com aquela situação de escravidão. A gente se acostuma
com as coisas que a gente passa, às vezes até coisas ruins, a gente se acostuma com aquilo e às vezes já não quer mais sair daquela condição. E às vezes Deus vem e nos abençoa com algo, né? Aí você entra naquele bom de Deus, né? Ah, eu tô vivendo um período bom, para mim assim tá bom, né? E Deus sempre quer avançar mais, sempre quer trazer coisas novas, coisas ainda maiores sobre a vida da gente, e a gente acaba limitando tudo isso. O pastor Luiz Hermínio fala uma frase que eu amo muito, ele diz assim que o maior inimigo do melhor de Deus para as nossas vidas é o bom de Deus, porque a gente se acostuma com o bom e não quer mais sair daquela zona de conforto, porque cada vez que a gente sai da nossa zona de conforto, dói, né? São renúncias que a gente tem que fazer, são novas escolhas que a gente tem que fazer, e tudo isso é incômodo no primeiro momento, né? Mas o crescimento que traz a partir daí, quando a gente escolhe avançar em direção ao alvo, coisas grandes que Deus tem para nós, a recompensa é muito maior, não só em coisas materiais, como Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E essas coisas aí que vocês precisam vão lhes ser acrescentadas naturalmente, mas nós nos tornamos pessoas melhores, né? Isso é a maior grandeza, a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? O poder de Deus, a autoridade de Deus aqui na terra, para que a gente possa ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas, e buscar a sua justiça, fazer aquilo que é reto, cumprir o mandamento, né? Que Jesus resumiu nessas duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que você não quer para você, você não faz para o outro, né? Se essa lei imperasse no nosso meio, haveria paz na terra, né? E é isso que Jesus pediu para a gente clamar quando ele nos ensinou a oração, né? Venha a nós o vosso reino, para que seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Esse é o desejo de Deus. As coisas que estão por aí não são vontade de Deus, né? Não é. A Bíblia fala lá em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Essa é a vontade de Deus para nós. A gente não deveria nos acostumar com nada menos do que isso, né? Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para nós, né? E não tem como a gente alcançar coisas grandes se a gente não se tornar grande também diante de Deus, né? Não tem como, né? Existe uma mudança de mente que é necessária para você alcançar lugares maiores. Existe uma mudança interior grande, né? A cura da nossa alma, a cura das nossas feridas, a cura de tudo aquilo que impede, às vezes, o agir do Senhor, né? A fé no nosso coração, que é a visualização da certeza daquilo que Deus tem para nós, né? Quando você consegue ver, quando você consegue andar, experimentar aquilo que Deus colocou no teu coração como uma verdade real, né? O pastor Silmar Coelho, ele falava no livro dele assim, né? Que você andar com Deus, né? É como você dançar uma música que ninguém tá ouvindo, né? Ninguém tá ouvindo aquilo, só você tá ouvindo, você tá lá dançando. As pessoas olham e falam assim: nossa, como você é louco, né? Onde já se viu? Quem é você, né? Às vezes você escuta até coisa assim, imagina. Você começa a compartilhar os sonhos que Deus coloca no teu coração e é loucura diante das pessoas, né? Então, fale com Deus, né? Deixa as coisas acontecerem. Deixa as coisas acontecerem. José começou a falar do sonho dele para todo mundo, os irmãos dele, né? Ficaram com inveja dele, venderam ele como escravo, levaram ele, mandaram ele ele acabou parando lá no Egito de novo, né? E Deus, não vou dizer, né, que essas coisas não cooperam para o nosso bem, porque a palavra fala isso, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então, tudo isso que aconteceu ainda com José, ainda foi uma somatória, uma cooperação para que ele alcançasse o objetivo daquilo, para que Deus cumprisse na vida dele os sonhos, né? Talvez ele não precisasse ter sofrido tanto daquele jeito, né? A gente não sabe. Se ele tivesse ficado quieto, né? E buscado em Deus a transformação, porque Deus tem várias formas de trabalhar com a vida da gente. A Ali escreveu ali, né? Ele tá me transformando a partir das situações que eu tô passando. Eu louvo a Deus por isso. Sei que para o meu bem, que é para o meu melhor, né?
que Deus tem para mim. É exatamente isso. Olha, quando a gente está passando pela situação difícil, a gente não consegue enxergar o agir de Deus em tudo aquilo. Mas aí, às vezes lá na frente, né, a gente compreende, fala, puxa vida, olha só como eu tô melhor, né? Eu vejo isso na minha vida. Eu já até contei para vocês uma vez, quando eu tinha loja, né? E uma coisa que eu não tinha era paciência, não tinha paciência. Eu, às vezes, nem ouvia, a pessoa começava a falar, aquelas pessoas que falam, começam a falar, contar. Chegou a hora que minha mente desligava, eu já não estava nem ouvindo mais, né? Já filtrava tudo aquilo. Eu já queria resumir na minha cabeça a história e deu, né? Então, eu era assim, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida de um jeito. Teve um período que ele me colocou para morar junto com a minha avó. Gente, a minha avó era uma pessoa complicada. E eu aprendi a amar a vida dela, né? Orava muito, lia muito a palavra, procurava de Deus entender aquelas atitudes ali e amar a pessoa daquele jeito que ela era ali, né? E ter paciência, né? Com uma pessoa idosa, né? Que tem uma característica forte daquela. Então, eu fui aprendendo muita coisa nesses 2 anos que eu morei com ela. E aí depois eu fui para... foi depois da loja ainda, né? Comecei ali na loja, Deus foi me tratando, e foi tudo um trabalhar do Senhor, assim, né? Não lembro a cronologia das coisas, mas foi todo um trabalhar do Senhor. E eu era agitada. Eu tinha 2 lojas na época, vivia que nem louca, correndo de um lugar para outro, fazia exposição dos sabonetes, tudo isso, né? E eu não parava, eu não tinha tempo para nada, né? Quando eu vinha aqui na minha mãe, às vezes eu queria falar, e não ouvia pouco, falava demais, né? Hoje eu falo muito ainda, mas eu consigo ouvir as pessoas, consigo ouvir as crianças. Até isso, o Senhor me colocou uma época para cuidar das crianças na igreja. Eu falei, meu Deus, eu não quero fazer isso, eu não tenho paciência para cuidar de criança. E aí, o Deus tratando aquilo em mim de uma forma. Teve um dia que eu reclamei com Deus mesmo. Eu falei assim, eu não gosto de ficar cuidando das crianças, né? Eu não sei ensinar as crianças, ainda falava assim, né? Eu não sei ensinar as crianças. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu não coloquei você lá para ensinar elas. Eu coloquei você lá para aprender com elas. Nossa, pensa num tapa na cara, né? E eu lembro que ali eu comecei a prestar mais atenção nas crianças, né? Eu fui buscando aprender mesmo com elas. E, nossa, o dia que eu saía chorando de lá, assim, tamanhas coisas que eu aprendia ali, aquela pureza toda, né, das crianças. E hoje eu amo de um jeito, assim, que eu fui estudar pedagogia, porque eu me apaixonei de um jeito, né? Pelas crianças. E então Deus vai transformando a gente, vai transformando o nosso interior. Você nem percebe que tudo aquilo que você passa, às vezes aquilo que você reclama, né? Deus está usando daquela ferramenta ali para te moldar, para fazer você crescer aí dentro, quebrar algumas coisinhas, para que quando Ele colocar você na terra da promessa, como Ele fez aqui com o povo de Israel, aquilo seja uma bênção na tua vida, né? E você venha usufruir de fato daquilo que Deus está dando. Porque se a gente está no lugar certo com a motivação errada, não há paz dentro de nós. Você não consegue, você não tem olhos nem ouvidos para perceber a beleza de tudo aquilo que está diante de você. Às vezes a gente acaba jogando fora as bênçãos que Deus nos dá por causa da nossa ranhentice, sabe? Do nosso interior, da forma como a gente é. E aí, nessa ocasião que eu estava lá na loja já, né, já tinha passado por bastante situações, e uma vez um cliente, né, uma pessoa, falou assim, nossa, eu gosto de vir aqui conversar com você, que você tem tanta paciência, né? Falei, meu Deus, o que é isso, né? Olha o que a pessoa tá falando, né? Mas tem uma pessoa que não tem paciência, era eu, né? E agora ela tá falando que eu tenho paciência. E aí eu lembro que eu abri a Bíblia, assim, aleatoriamente. Eu fiquei assim, surpresa com aquela palavra, sabe? Eu nem tinha percebido que Deus já tinha operado uma transformação dentro de mim. E aí eu lembro que eu abri a Bíblia e caiu bem nesse trecho aqui de Romanos 5, né? E eu comecei a ler. Aí aqui daí diz assim, né?
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a esperança, e a esperança, a experiência, né? A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? E tem umas traduções que falam em esperança, fala paciência, né? E eu li aquilo e eu entendi que tudo aquilo que eu tinha passado, todas aquelas dificuldades todas, situações de histórico, de vida, né, que eu tinha passado, tinha imprimido isso dentro de mim, tinha me ajudado a ter mais paciência, né, a prestar mais atenção nas coisas que estão à minha volta, né? Então eu vi assim o quanto Deus permite situações na vida da gente para nos transformar, e a gente vai crescendo e vai desenvolvendo aquele fruto dentro de nós, né? O fruto do Espírito Santo, e que são 9, né, vertentes ali do mesmo fruto, que é o amor, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, né? A longanimidade. Então Deus vai transformando o nosso caráter, a nossa personalidade até. Eu digo assim que até a nossa personalidade permanece, porque às vezes você vê assim que você lembra aquilo que a gente faz remete àquilo que você é, né? Mas Deus vai mudando ali o nosso caráter, a nossa forma de ser, né? E hoje, nossa, eu até para falar eu falo devagar, eu falo com calma, porque eu sou assim, né? Deus trouxe de volta a minha essência, tirou tudo aquelas coiseiras que tinha entupindo ali, né, o fluir daquilo que eu era, daquilo que ele me fez para ser. E eu sei que ainda tenho muita coisa para alcançar ainda no Senhor, né? Ainda tenho que ser transformada em muitas situações, né? E eu também compreendo que as coisas que eu passo hoje, Deus está forjando esse meu caráter, está me preparando para eu receber coisas ainda maiores. E quem que fala tudo isso dentro de nós? O Espírito Santo de Deus, né? Quanto mais a gente nos aproxima do Senhor, mais cresce dentro de nós essa fé e essa certeza dos dias melhores, de que as coisas vão ser transformadas, de que isso que você está passando hoje não vai ser para sempre, vai ter um fim, né? E espera no Senhor, como o salmista fala, né? E quanto mais a gente ouve, se alimenta da palavra do Senhor, mais a gente vai transformando as nossas próprias verdades, as nossas próprias convicções nas verdades dele, né? E isso vai nos deixando mais forte, mais cheios de fé, da certeza de que Deus está construindo algo em nós, Deus está nos construindo, né? Deus está nos preparando para receber. Como já comentei várias vezes ali, né, no livro de Efésios, eu vou ler aqui aquilo que Paulo estava falando lá para a igreja de Éfeso, na saudação que ele fez, né? Ele fez uma saudação ali no primeiro capítulo, né? Paulo, né? Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele saudou a igreja, aí ele fala assim, né? Bendito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele fala assim, bendito seja Deus, né? Que nos abençoou. Algumas traduções falam que nos abençoou, que ele falou que nos tem abençoado. É um passado, né? Então Deus já nos abençoou, Ele já fez por nós tudo aquilo que Ele deveria fazer, tudo aquilo que Ele tinha proposto fazer, né? A palavra diz que Deus conhece o fim desde o princípio das coisas. Então Deus já preparou tudo para nós, Ele já nos abençoou. Então Ele não está preparando uma bênção para nós, Ele está nos preparando para essa bênção. Ele está nos preparando para receber aquilo que Ele já fez, né? Então tenha calma, tenha paciência, né? Busque, espera no Senhor.
se alimente da palavra dele para que a tua alma não comece a gritar aí dentro, porque eu sei como é que é, né? Às vezes a nossa alma quer sobrepor a grandeza do Espírito de Deus. Nós somos seres espirituais, nós temos uma alma e habitamos num corpo, né? Mas o que manda é o Espírito. Nós somos seres espirituais e é no nosso espírito que está unido com o Espírito Santo de Deus a partir do momento que você crê na palavra que foi anunciada, né? Nesse mesmo trecho de Efésios que eu estou lendo aqui, lá no versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que você ouve a palavra do evangelho e você crê, né, que Deus enviou o seu único filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A hora que você crê na verdade absoluta de Deus a nosso respeito, você recebe o Espírito Santo dentro do teu espírito como um selo da promessa, cumprimento da promessa, né, de uma vida abundante aqui, né, que Jesus falou, né, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio guiar os nossos passos para que a gente vivesse bem nessa terra e tivesse a eternidade com Deus, né? Então a promessa é esse: venha a nós o teu reino, né, para que a vontade de Deus seja feita tanto hoje na nossa vida e depois a gente glorifique a Ele na eternidade com Ele, né? Então essa promessa de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos sela e nos conduz até o cumprimento dessa promessa. E é esse mesmo Espírito que nos fortalece no nosso espírito a confiar, a acreditar, a levantar a cabeça e a ser forte e corajoso, né? E a vencer todos os dias e a fazer diferente todos os dias. É por esse mesmo Deus, né? E aí nós temos esse Espírito Santo que é o nosso ajudador, como a gente leu ontem, né, no versículo 10 ali, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, né, que a gente leu ali no versículo 40, deixa eu ver aqui onde é que tá, não, foi ontem mesmo, né, no 41:10, ó, não temas, Deus fala, não tenha medo de nada, porque eu sou contigo, não te assombre com as dificuldades, né, não fique preso nessas circunstâncias, olhe para o alto. Olhe para onde vem o teu socorro, não olhe para o que você está passando hoje. Olhe lá na frente, para o quanto que Deus vai edificar a tua vida a partir daquilo que você está passando hoje, né? Então ele fala, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, né? Eu te sustento nas minhas mãos, na minha mão direita, minha destra, né? Eu te sustento nas minhas mãos, né? Não tenha medo disso que você está passando, não tenha medo, não te assuste diante das adversidades, diante das circunstâncias. Eu sou com você, eu sou com você, eu tô com você, eu tô te sustentando em tudo aquilo que você está passando. Amém? É isso que nos fortalece, que nos alegra o coração. Tem um provérbio que fala, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente se alegra em Deus, nós somos mais fortes. Amém? Beijo para você, que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Que você tenha um ótimo final de semana e que hoje seja um dia aí extraordinário para tua casa, para tua vida, tá bom? E segunda-feira a gente tá aqui de novo, se Deus quiser, às 6h16.